Então vamos lá. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma certa inquietação que está povoando a minha mente e o meu coração, não é? Uma inquietação que eu entendo que é profunda, sobretudo para os filhos da casa, porque está relacionado com fundamentos de Umbanda, e diante de tantas coisas que eu tenho presenciado, assistido e visto, isso está me fazendo refletir e eu gostaria de compartilhar com vocês, que está relacionado com a incorporação, né? Quando a gente fala de incorporação, quando a gente fala do caboclo, quando a gente fala do preto velho, afinal, de que exatamente nós estamos falando? Ou melhor, de quem nós estamos falando? Será que nós estamos diante apenas de um arquétipo espiritual? Será que são apenas nomes espirituais que nós estamos nos referindo? Será que são personagens, quando a gente fala de um caboclo, de um preto velho? Ou será que nós estamos diante de consciências vivas, de espíritos que têm uma história, que têm uma memória, que tiveram um aprendizado quando estavam encarnados e por isso têm uma responsabilidade social e espiritual? A Umbanda, gente, para as pessoas que não fazem parte, né, talvez possa parecer que é uma religiosidade que não tem fundamento, mas isso é um equívoco. A Umbanda tem fundamento, e um dos fundamentos da Umbanda é o culto aos ancestrais, né? É o culto aos ancestrais. E aí a gente precisa entender, afinal, quem são ancestrais? O que é ancestral? E eu, para poder falar sobre isso, eu acho que é interessante que a gente compreenda a diferença entre antepassado e ancestral, né? São coisas diferentes. Antepassado é toda aquela pessoa que de alguma maneira fazia parte da minha família, fez parte da minha família. Existe algum tipo de laço consanguíneo, faz parte da minha árvore genealógica. Foi algum parente meu distante que faleceu. Minha mãe, meu pai, que são falecidos, são meus antepassados, avós, bisavós, tataravós e assim sucessivamente, não é? Veja, um ancestral é um sentido mais amplo. Pode acontecer de um ancestral ter sido um antepassado meu? Até pode. Até pode. Mas, normalmente, esse ancestral, o papel dele na sociedade é muito maior. É diferente do antepassado que só tem uma linha consanguínea. O ancestral é aquele que deixou uma herança cultural. Ele fez alguma coisa pela sua comunidade, ele fez alguma coisa para a sociedade na qual ele estava inserido, ele se tornou reconhecido pelos benefícios, pelas coisas boas que ele fez para as pessoas, não é? Para as coisas que ele realizou para a comunidade, seja a nível espiritual, ou seja para garantir a sobrevivência das pessoas, ou para proteger as pessoas. Isso é um ancestral. É aquele que vai deixar uma herança no caminho que ele percorre. É aquele que fez determinadas coisas. E por isso ele tem um status mais elevado, né? Que é diferente da noção que a gente tem de antepassado, não é? Pela sua sabedoria e por toda a contribuição que esse ancestral deu. Os ancestrais também, eles são uma espécie de intermediários. Por conta de terem vivenciado tudo isso, eles acabaram se capacitando para serem intermediários entre o mundo espiritual e nós, né? A gente está diante de um caboclo, de um preto velho, ele é um ancestral, porque por algum motivo esse ser espiritual fez algo para a sua comunidade, para o seu clã, para a sociedade da sua época, que o capacitou para estar nessa condição, não é? Ele está além do tempo. Por isso que a gente vai rememorando ele a cada ritual. Quando nós estamos ritualizando dentro do templo, nós estamos invocando a memória e os feitos desses ancestrais, não é? Eles fazem parte, de alguma maneira, da nossa história. E aí, eu fico pensando, quer dizer, então, que o ancestral é aquele espírito que preparou o caminho para a gente estar aqui hoje, né? São aqueles mestres muito antigos do passado,
Pode até ter alguns mais recentes, né? Mas esse é um processo longo. Então tem mestres muito antigos, ancestrais antigos, que estão atuando como ancestrais, não é? Eles tiveram experiência, obrigado filho, na matéria, aprenderam com as dores, aprenderam com tudo aquilo que vivenciaram na sociedade, e por isso eles têm condição de nos ajudar. Quando um caboclo se manifesta aqui, a gente está lidando, mas não é com uma fantasia da nossa mente. Ah, estou fantasiando aqui, agora é um caboclo, né? Não é uma fantasia da mente, não é uma representação simbólica vazia, não é um arquétipo universal. Isso é importante a gente entender. Ele não é exatamente um arquétipo universal, como muitas vertentes querem assim entender. O caboclo, ele não é apenas indígena. Quando eu digo apenas, é porque eu estou dizendo que ele é. Mas ele não é apenas um indígena que viveu na mata, que viveu na floresta. Ele representa a própria força da natureza. Ele representa uma espécie de conexão com o sagrado. A mesma coisa com o preto velho. O preto velho não é apenas, significa que ele é, mas não apenas um preto oriundo de um outro continente que foi escravizado no Brasil. Ele representa também uma sabedoria que foi lapidada pela dor e pela resistência. Ambos, caboclo e preto velho, fazem parte da ancestralidade da Umbanda. E mais, foram eles que deram origem àquilo que nós conhecemos hoje como sociedade brasileira. Vieram muitos de fora? Vieram. Mas eles são as matrizes formadoras da nossa sociedade brasileira. Então, quando a gente invisibiliza a figura do indígena e do preto africano, a gente está desrespeitando essa história. Quando a gente diz que o caboclo não é um indígena, porque indígena era visto como inferior, né, como primitivo, a gente está desrespeitando essa história. Quando a gente diz que o preto velho não é preto e nem velho, a gente também está invisibilizando uma história de dor e sofrimento que ocorreu no solo brasileiro. Então, e por que eu estou falando isso, de invisibilizar? Porque a gente vai encontrando ao longo do tempo situações que, eu confesso, até alguns anos, eu não entendia como sendo absurda. Mas o astral vem gradativamente abrindo meus olhos e eu vou percebendo coisas que são absurdas, como, por exemplo, a gente dizer que o preto velho, na verdade, pode ser um branco. Mas por que não pode ser o preto velho? Aliás, existem imagens de preto velho branco. Já viram isso? Preto velho branco? Ou então dizer que o caboclo não é um indígena, na verdade ele é um padre. E aí a questão é, a quem interessa descaracterizar o corpo, a cor, a etnia e a origem territorial desses ancestrais? A quem será que interessa? Eu sei que eu vou ser bem criticada, né, pelo que eu estou falando, até porque isso vai para as redes sociais, mas a gente precisa olhar para a nossa história. Né? Já passou do tempo da gente olhar para a nossa história, a história de genocídio que aconteceu com os povos indígenas e com os pretos africanos, ambos que foram escravizados e desumanizados. De onde vem a imposição, como uma espécie de catequese, de que preto velho não é preto e indígena, caboclo não é indígena? Quem é que trouxe, ou melhor, por que trouxeram, né? Porque se eu falar quem é que trouxe, talvez vão falar que eu estou escolhendo A ou B para criticar. Não é uma pessoa, é uma ideia. Não estou fazendo crítica a pessoas. A ideia, sim, né? De onde veio a ideia de que esses ancestrais são espíritos ascensionados, muito distante do preto africano e do indígena, que eles não têm história humana de luta, ou que eles podem assumir a roupagem fluídica que quiserem. Então não precisa ser nem preto e nem indígena, aquela que for mais conveniente, né?
abandonando uma característica que foi aquela pela qual ele foi alçado à condição de ancestral. Por que ele precisa se apresentar com uma outra característica? Então, como eu disse para vocês, eu venho fazendo esses questionamentos, né? Eu venho me perguntando sobre essas questões. Quando a espiritualidade resolveu juntar esses ancestrais ilustres, ele também permitiu que esses ancestrais trouxessem as suas práticas, os seus rituais, que são aqueles que a gente faz aqui no terreiro. Quando a gente faz uma farofa com dendê para pôr peixu, quando a gente coloca as ervas para o caboclo trabalhar, quando a gente acende as velas, tudo isso faz parte de um ritual que esses ancestrais, quando eram pretos, escravizados e indígenas que foram mortos, que foram dizimados, eles faziam uso disso. Então por que eu preciso dizer que é um outro mestre de luz que veio de um outro plano sideral e que ele está usando a roupagem de preto velho ou de caboclo para se apresentar? Essa é uma inquietação que está na minha alma, né? E que eu estou só compartilhando para que a gente possa pensar um pouco mais, né? Nós somos os descendentes, continuamos uma prática que já era realizada de 1500 até 1900, e que a partir daí passou a se chamar de forma mais concreta Umbanda, e a gente não quer reconhecer esses ancestrais da forma como eles eram? Deve haver algum motivo pelo qual o mundo espiritual juntou esses ancestrais que eram pretos, africanos, que eram vermelhos, indígenas e que tem uma parcela do branco europeu. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou desmerecendo, é preciso deixar bem claro, eu não estou desmerecendo a contribuição ocultista, branca, europeia, não estou desmerecendo. Eu só quero resgatar o devido valor para as outras contribuições, que é a indígena, que é a preta africana. É só a gente olhar para a natureza. Na natureza, uma árvore, para ser, sabe aquelas que a gente anda na rua e vê aquelas enormes, gigantescas? Para essa árvore ser muito grande, ter uma copa gigante, produzir sombra e fruto, é porque ela precisa ter bastante raiz, não é? Bastante raiz, bem profunda, para que ela possa se sustentar, senão ela não se sustenta. Uma árvore dessa não tem uma raiz só. Ela não tem uma raiz só. Ela tem várias. Então está na hora da gente se quedar, né, e dar o devido valor para todas as raízes que compõem essa Umbanda de todos nós. Isso é Umbanda. Saravá.